Você sabia que menos de 5% daqueles que se dizem cristãos leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse uma vez na vida? Exatamente. Que realidade completamente preocupante. Muitas pessoas creem apenas em um Deus que a sua cabeça construiu. Que nós possamos ser alguém, mas que vivem segundo essa palavra também. Nós não arrogamos a nós a capacidade extraordinária que emana de nós, mas nós arrogamos e glorificamos a Deus pelo seu Santo Espírito ter misericórdia de nossas vidas e nos guiar a sua palavra. Parabéns a vocês que estão aqui diariamente fazendo essa leitura. Nós vamos para o nosso 8º dia de leitura. Essa palavra que deve ser nosso alimento diário. Essa palavra você jamais deve fazer jejum. Essa palavra você nunca deve deixá-la distante da sua vida. A Bíblia nos adverte para meditarmos nela de dia e de noite. Portanto, que todos os dias você se alimente dela. Convido você a orar, a ter um momento de oração e clamar para que o Senhor te direcione e você possa conhecê-lo cada vez mais íntimo, de maneira mais íntima. Senhor, nós clamamos a Ti. Nós somos Suas criaturas. Tu és nosso Rei, Tu és nosso Senhor. Tu és aquele que nos criou e nos fizeste para a honra e glória do Seu nome. Portanto, retire de nós tudo aquilo que é contrário da Sua vontade. Assim como Tu retiraste aquele povo do deserto, nos retira, Pai, do deserto que nós estamos. Nos chame cada vez para mais próximo. Nós não acreditamos a nós a capacidade de sairmos do lugar que nós nos encontramos. Nós precisamos de Ti para que nos retire. Que com o Teu braço forte o Senhor nos retire e que nos conduza, tal qual conduziu aquele povo no deserto. À noite com uma coluna de fogo e de dia com uma coluna de nuvem. E nós cremos que assim o Senhor faz mediante o agir do Teu Santo Espírito. Nós cremos que o Teu Santo Espírito tem conduzido as nossas vidas, que nenhum dos nossos passos pertence a nós mesmos. Nós cremos que o Senhor tem governado as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos guiar por um lugar que nós não conseguiríamos ir sozinhos. Caminhando, seguindo adiante, rumo ao alvo, que é o Cristo Jesus, Deus encarnado. Nós pedimos que essa leitura nós possamos conhecer mais de Ti e que Sua palavra seja cada vez mais real em nossas vidas. Essas palavras que já foram gravadas em nossas mentes e nossos corações, conforme Tu mesmo disseste, mas agora ela será impregnada em nossos olhos. Que ao falar emane de nós as Sagradas Escrituras, que ao viver possamos viver para a honra e glória do Seu nome. É em nome de Teu Filho amado que nós oramos e clamamos, pedindo a iluminação do Teu Santo Espírito, para que venhamos crer e viver conforme o Senhor determina na Sua palavra. É com muita reverência e temor que nós oramos e fazemos essa leitura. Eu Te agradeço em nome de Teu Filho amado, Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. 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 Bom dia a todos. Vamos para mais um dia. Êxodo, capítulo 20, leitura de número 8, live de número 408, acho que é 408, não? Deixa eu ver, eu confio mais nos outros do que em mim. Como eu faço isso sempre, eu posso errar várias vezes. Deixa eu ver, nós lemos do... Tá certo, será? Que é 408 ou 409? Boa pergunta, né? 407. Não, ele tá certo. 407. Agora é 409. Eu que estou achando que é 408. Eu estou atrasado nos meus pensamentos. Live 409. Hoje é dia 9? Não, hoje é dia 8. Ah, eu confundi por isso. Então é 409, tá certo. Live 409. Eu faço as anotações aqui, ó.
Vamos para cima então, pegue sua Bíblia, nós utilizamos a Bíblia versão NVT. Vamos até 4:48, aproximadamente. Os 10 mandamentos. Êxodo 20. Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não há deuses, não tem outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles nem os adore, pois eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração, dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Honre seu pai e sua mãe. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher dele, nem seus servos, nem o seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, quando viu o clarão dos raios e fumaça que subia o monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: não fale você conosco, e ouviremos. Ou melhor, disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: não tenha medo, pois Deus veio deste modo para prová-los, para que o temor a ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel: vocês viram com os próprios olhos que eu lhes falei do céu. Lembre-se de que não devem fazer ídolos de prata ou ouro que o tomem o meu lugar. Construam para mim um altar feito de terra, e nele ofereçam holocaustos e ofertas de paz, sacrifícios de ovelhas e bois. Em todo lugar onde eu exaltar meu nome, construam um altar. Eu virei até vocês e os abençoarei. Se usarem pedras para construir meu altar, que sejam apenas pedras inteiras em sua forma natural. Não altere a forma das pedras com alguma ferramenta, por isso tornaria o altar impróprio para o sagrado. E não usem degraus para chegarem diante do meu altar, para que sua nudez não seja exposta. Capítulo 21. Estes são os decretos que você apresentará a Israel. Se você comprar um escravo hebreu e ele não poderá servi-lo por mais de 6 anos, liberte-o no 7º. Ele nada lhe deverá pela liberdade. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, partirá solteiro. Mas se era casado, antes de se tornar seu escravo, a esposa deverá ser liberta com ele. Se seu senhor lhe deu uma mulher em casamento enquanto ele era escravo, e se o casal teve filhos e filhas, somente o homem será liberto no 7º ano. A mulher e os filhos continuarão a pertencer ao Senhor. O escravo, contudo, poderá declarar: amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, não desejo ser liberto. Neste caso, seu senhor o apresentará aos juízes. Em seguida, o levará até a porta, ou até o batente da porta, e furará a orelha dele com o furador. Depois disso, o escravo servirá seu senhor pelo resto da vida. Quando o homem vender a filha como escrava, ela não será liberta como homens. Se ela não agradar seu senhor, ele permitirá que alguém pague o resgate, mas não poderá vendê-la a estrangeiros, pois rompeu o contrato com ela. Mas se o senhor da escrava entregar como uma mulher ao filho dele, não trará mais como escrava, mas sim como filha. Se um homem que se casou com uma escrava tomar para si outra esposa, não deve descuidar dos direitos da primeira mulher, com respeito à alimentação, vestuário e intimidade sexual. Se ele não cumprir alguma dessas obrigações, ela poderá sair livre, sem pagar coisa alguma. Quem agredir e matar outra pessoa será executado, mas se for apenas um acidente permitido por Deus, definirei um lugar de refúgio para onde o responsável pela morte possa fugir.
Se, contudo, alguém matar outra pessoa intencionalmente, o assassino será preso e executado, mesmo que tenha buscado refúgio em meu altar. Quem agrediu seu pai ou sua mãe será executado. Quem sequestrar alguém será executado, quer a vítima seja encontrada em seu poder, quer ela tenha vendido como escravo. Quem ofender a honra de seu pai ou de sua mãe será executado. Se 2 homens brigarem e um deles acertar o outro com uma pedra ou com um punho, e o outro não morrer, mas ficar de cama, o agressor não será castigado, se, posteriormente, o que foi ferido conseguir voltar a andar fora de casa. Mesmo que precise de muletas, o agressor indenizará a vítima pelos salários que ele perder e se responsabilizará por sua total recuperação. Se um senhor espancar seu escravo ou escravo com uma vara, como resultado do escravo morrer, o senhor será castigado. Mas, se o escravo se recuperar em 1 ou 2 dias, o senhor não receberá castigo algum, pois o escravo é sua propriedade. Se 2 homens brigarem e um deles atingir, por acidente, uma mulher grávida, ela der à luz prematuramente, sem que haja outros danos, o homem que atingiu a mulher pagará a indenização que o marido dela exigir e os juízes aprovarem. Mas, se houver outros danos, o castigo deverá corresponder à gravidade do dano causado. Vida por vida, olho por olho. Dente por dente. Mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida. Contusão por contusão. Se um senhor ferir seu escravo ou escrava no olho e o cegar, libertará o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar o dente de seu escravo ou de sua escrava, libertará o escravo como compensação pelo dente. Se um boi matar a chifradas um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado, e não será permitido comer sua carne. Neste caso, porém, o dono do boi não será responsabilizado. Mas, se o boi costumava chifrar pessoas, e o dono havia sido informado, porém não manteve o animal sob controle, se o boi matar alguém, será apedrejado, e o dono também será executado. Os parentes do morto, no entanto, poderão aceitar a indenização pela vida perdida. O dono do boi poderá resgatar a própria vida ao pagar o que for exigido. A mesma lei se aplica se o boi chifrar um menino ou uma menina. Mas, se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do boi pagará 30 moedas de prata ao senhor do escravo, e o boi será apedrejado. Se alguém cavar ou destampar um poço e um boi ou um jumento cair dentro dele, o proprietário do poço indenizará totalmente o dono do animal, mas poderá ficar com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi do vizinho e o animal ferido morrer, os 2 donos venderão o animal vivo e dividirão o dinheiro entre si, em partes iguais. Também dividirão entre si o animal morto. Mas se o boi costumava chifrar o dono e não manteve o animal sob controle, o dono entregará um boi vivo como indenização pelo boi morto e poderá ficar com o animal morto. Capítulo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar um animal ou vendê-lo, o ladrão pagará 5 bois para cada boi roubado e 4 ovelhas para cada ovelha roubada. Se um ladrão for pego em flagrante roubando uma casa e for ferido e morto no confronto, a pessoa que matou o ladrão não será culpada de homicídio. Mas, se isso acontecer durante o dia, a pessoa que matou o ladrão será culpada de homicídio. O ladrão que for pego restituirá o valor total daquilo que roubou. Se não puder restituir o valor, será vendido como escravo para pagar pelos bens roubados. Se alguém roubar um boi, um jumento ou uma ovelha, e o animal for encontrado vivo em poder do ladrão, ele pagará o dobro do valor do animal roubado. Se um animal estiver pastando no campo ou na videira e o dono soltar para pastar no campo de outra pessoa, o dono do animal entregará como indenização o melhor de seus cereais ou de suas uvas. Se alguém estiver queimando espinheiros e o fogo se espalhar para o campo, outra pessoa destruir o cereal já colhido, ou a plantação pronta para a colheita, ou a lavoura inteira, aquele que começou o fogo pagará por todo o prejuízo. Se alguém entregar valores ou bens a um vizinho para que este o guarde e eles forem roubados da casa do vizinho, o ladrão, se for pego, restituirá o dobro do valor dos itens roubados. Mas se o ladrão não for pego, o dono da casa comparecerá diante dos juízes para que se determine se foi ele quem roubou os bens. Em qualquer caso de disputa entre vizinhos em que ambos afirmem ser donos de determinado boi, jumento, ovelha, peça de roupa ou objeto perdido, as 2 partes comparecerão diante do juiz, e a pessoa que ele considera um culpado pagará o dobro ao outro. Se alguém deixar um jumento, um boi, uma ovelha ou outro animal sob os cuidados de outra pessoa e o animal morrer, for ferido ou levado embora, e ninguém vir
viram o que aconteceu? A pessoa que estava cuidando do animal fará diante do Senhor um juramento de que não roubou o animal. O dono aceitará o juramento e não será exigido pagamento algum. Mas se o animal for roubado do vizinho, ele indenizará o dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, o que restou da carcaça será apresentado como prova e não será exigido pagamento algum. Se alguém pedir um animal emprestado ao vizinho, o animal for ferido ou morrer na ausência do dono, a pessoa que pediu o animal emprestado indenizará o dono totalmente, mas se o dono estiver presente, não será exigido pagamento algum. Também não será exigido indenização alguma se o animal tiver sido alugado, pois o valor do aluguel cobrirá a perda. Se um homem seduzir uma moça virgem que não esteja comprometida e tiver relações sexuais com ela, pagará a família o preço costumeiro do dote e se casará com ela. Mas se o pai da moça não permitir o casamento, o homem lhe pagará o equivalente ao dote de uma virgem. Não deixe que a feiticeira viva. Quem tiver relações sexuais com o animal certamente será executado. Quem sacrificar qualquer outro Deus além do Senhor será destruído. Quem sacrificar a qualquer outro Deus além do Senhor será destruído. Não maltrate nem oprima os estrangeiros. Lembre-se de que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Não explore a viúva nem o órfão. Se você os explora e eles clamarem a mim, certamente ouvirei seu clamor. Minha ira se acenderá contra você e o matarei pela espada. Então sua esposa ficará viúva e seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo que esteja nesse estado, não cobre juros visando lucro, como fazem os credores. Se tomar a capa do seu próximo como garantia para o empréstimo, devolva antes do pôr do sol. Talvez a capa seja a única coberta que ele tem para se aquecer. Como ele poderá dormir sem ela? Se não o devolver ao seu próximo, pedir socorro a mim, eu ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe as autoridades do seu povo. Quando entregar as ofertas das colheitas do vinho e do azeite, não retenha coisa alguma. Consagre a mim seu primeiro filho. Também entregue a mim os machos das primeiras crias das vacas, das ovelhas e das cabras. Deixe o animal com a mãe por 7 dias e no 8º entregue a mim. Vocês serão meu povo santo. Por isso não comam carne de animais despedaçados e mortos por feras no campo. Não joguem a carne para os cães. Não espalhe boatos falsos. Capítulo 23. Não coopere com pessoas perversas sendo falsa testemunha. Não se deixe levar pela maioria na prática do mal. Quando chamarem para testemunhar em um processo legal, não permita que a multidão influencie e perverta a justiça. Não incline seu testemunho com favor de uma pessoa só porque ela é pobre. Se você se deparar com o boi ou jumento perdido de seu inimigo, leve-o de volta ao dono. Se vir o jumento de alguém que odeia cair sob o peso de sua carga, não faça de conta que não viu. Pare e ajude o dono a levantá-lo. Não negue a justiça ao pobre em um processo legal. Jamais acuse falsamente. Jamais condene a morte de uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. Não aceite subornos, pois eles o levam a fazer a vista grossa para algo que se pode ver claramente. O suborno faz até o justo distorcer a verdade. Não explore estrangeiros. Vocês sabem o que significa viver em terra estranha, pois foram estrangeiros no Egito. Plante e colhe produtos da terra por 6 anos, mas no 7º ano deixe que ele renove e descanse sem cultivo. Permita que os pobres do povo colham o que crescer espontaneamente durante esse ano. Deixem o resto para servir alimento aos animais selvagens. Façam o mesmo com os vinhedos e os olivais. Vocês têm 6 dias da semana para realizar suas tarefas habituais, mas não devem trabalhar no 7º. Deste modo, seu boi e seu jumento descansarão, e os escravos estrangeiros que vivem entre vocês recuperarão as forças. Prestem muita atenção a todas as minhas instruções. Não invoquem o nome de outros deuses, nem mesmo mencionem o nome deles. Cada ano celebrem 3 festas em minha honra. Primeiro, celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, o pão que vocês comerem será preparado sem fermento, conforme eu lhes ordenei. Celebre essa festa anualmente no tempo determinado no mês de Adib, pois é o aniversário de sua partida do Egito. Ninguém deve apresentar diante de mim de mãos vazias. Celebrem também as festas das colheitas, quando me trarão os primeiros frutos de suas colheitas. Por fim, celebre a festa da última colheita, no final da safra, quando tiverem colhido todos os produtos de seus campos. Cada ano, nessas 3 ocasiões, todos os homens de Israel devem comparecer diante do soberano Senhor. Não ofereçam sangue de meus sacrifícios com o pão que contenha fermento. Não guardem até amanhã a seguinte gordura. Da manhã seguinte a gordura das ofertas da festa.
Quando fizerem a colheita, levem à casa do Senhor, seu Deus, o melhor de seus primeiros frutos. Não cozinhe cabrito no leite da mãe. Vejam, eu enviarei um anjo à sua frente para protegê-lo. Ao longo da jornada, conduzi-los em segurança ao lugar que lhes preparei. Preste muita atenção nele e obedeça suas instruções. Não se rebelem contra ele, pois é meu representante, e não perdoará sua rebeldia. Mas se tiverem o cuidado de lhes obedecer, de seguir todas as minhas instruções, serei o inimigo de seus inimigos e farei oposição aos que se opuserem a vocês. Meu anjo irá à sua frente, os conduzirá à terra dos amorreus, ferrezeus, canazeus, heveus, jebuseus. Eu destruirei todas as nações. Não adorem seus deuses, nem os sirvam de maneira alguma, nem sequer imitem suas práticas. Antes destruam-nas completamente e despedacem suas colunas sagradas. Sirvam somente ao Senhor, seu Deus, e eu os abençoarei com alimento e água, e eu os protegerei de doenças. Em sua terra nenhuma grávida sofrerá aborto, nenhuma mulher será estéril. Eu lhes darei vida longa e plena. Enviarei pavor à sua frente, criarei pânico entre os povos cujas terras invadirem. Farei todos seus inimigos darem meia volta e fugirem. Sim, enviarei terror adiante de vocês para expulsar os heveus, cananeus, os hititas, mas não os expulsarei num só ano, pois a terra ficaria deserta e os animais se multiplicariam e se tornariam uma ameaça a vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que sua população tenha aumentado o suficiente para tomar posse da terra. Estabelecerei os limites do seu território, desde o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo, e do deserto do leste até o rio Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que hoje vivem na terra, e os expulsarei de diante de vocês. Não faça tratados com eles nem com seus deuses. Esses povos não devem habitar em sua terra, pois os fariam pecar contra mim. Se vocês servirem aos deuses deles, cairão na armadilha da idolatria. Capítulo 24. Então o Senhor disse a Moisés: Suba ao monte para encontrar-se comigo, e traga Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes de Israel. Todos devem adorar de longe. Somente Moisés está autorizado a se aproximar do Senhor. Os outros não devem chegar perto, e ninguém mais do povo tem permissão de subir ao monte com ele. Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as instruções e ordens, e todo o povo respondeu em uma só voz: Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor. Logo cedo, na manhã seguinte, levantou-se e construiu um altar ao pé do monte. Também ergueu 12 colunas, uma para cada tribo de Israel. Em seguida, enviou alguns rapazes israelitas para apresentar ao Senhor holocausto de touros sacrificados como oferta de paz. Moisés colocou em vasilhas metade do sangue desses animais e aspergiu a outra metade sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e leu em alta voz para o povo. Mais uma vez todos responderam: Obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que ele ordenou. Moisés pegou o sangue das vasilhas, aspergiu sobre o povo e declarou: Este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês. Ele deu essas instruções. Depois Moisés, Arão, Nadab e Abiú, 70 líderes de Israel, subiram ao monte, onde viram Deus de Israel. E sob os pés dele havia uma superfície azulada como safira e clara como o céu. Embora esses nobres de Israel tenham visto Deus, ele não os destruiu. Eles participaram de uma refeição na presença dele. Então o Senhor disse a Moisés: Suba ao monte para encontrar-se comigo. Fique lá, e eu lhes darei tábuas de pedras, das quais gravei a lei e os mandamentos para ensinar o povo. Moisés e seu auxiliar Josué partiram e subiram ao monte de Deus. Esperem aqui até voltarmos, disse Moisés aos líderes. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver algum problema para resolver durante minha ausência poderá consultá-los. Então Moisés subiu ao monte e a nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e a nuvem cobriu por 6 dias. No 7º dia o Senhor chamou Moisés de dentro da nuvem. Para os israelitas que estavam ao pé do monte, a glória do Senhor no alto do Sinai parecia um fogo consumidor. Moisés desapareceu na nuvem ao subir o monte e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. O Senhor disse a Moisés: Diga ao povo de Israel que me traga suas ofertas. Aceita as contribuições de todos, cujo coração os dispuser a doar. Aqui está uma lista das ofertas que você aceitará deles: ouro, prata, bronze, fios, tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecido, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para óleo de unção e para incenso perfumado, pedra de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete
e no peitoral do sacerdote. Instrui os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Devem fazer esse tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. Faça para mim uma arca de madeira, de acácia, com 1,15 metros de comprimento, 67,5 centímetros de largura, 67,5 centímetros de altura, revista com ouro puro por dentro e por fora. Coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro e prenda aos 4 pés da arca. 2 argolas de cada lado. Faça varas de madeira de acácia e revista com ouro. Passe-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la. Essas varas ficarão dentro das argolas, nunca as remova. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhes darei. Faça a tampa da arca, que é o lugar da expiação de ouro, deve medir 1,15 metros de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Em seguida, faça 2 querubins de ouro batido e coloque em cada extremidade da tampa. Modele um querubim em cada extremidade da tampa para formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estenderão as asas sobre a tampa para protegê-la. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Ponha a tampa sobre a arca, ali, sobre a tampa, que é o lugar de expiação entre os querubins de ouro, estão sobre a arca da aliança. Virei ao seu encontro e falarei com você. Dali eu lhe darei meus mandamentos para o povo de Israel. Faça também uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento e 45 centímetros de largura, 67,5 centímetros de altura, revista com ouro puro, e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeite com uma borda de 8 centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda os 4 cantos junto aos 4 pés. Prenda as argolas junto à borda para sustentar as varas que serão usadas para transportar a mesa. Faça essas varas de madeira de acácia, revista com ouro, com elas a mesa será carregada. Faça recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas, jarras, que serão usadas para as ofertas derramadas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Faça um candelabro de ouro puro batido. Todo o candelabro e seus enfeites formarão uma só peça. A base, a haste central, as lâmpadas, os botões e as flores. Da haste central sairão 6 ramos de cada lado. Cada um dos 6 ramos terá 3 lâmpadas em forma de flor de madeira, com botões e pétalas. A haste central do candelabro terá 4 lâmpadas em forma de flor e amendoeira, cada um com os botões e flores. Também haverá um botão de amendoeira debaixo de cada par dos 6 ramos que saem da haste central. Os botões de amendoeira e os ramos formarão uma só peça com a haste central e serão feitos de ouro puro batido. Em seguida, faça 7 lâmpadas para o candelabro e posicione de modo que reflita a luz para frente. Os cortadores de pavio e os apagadores também serão de ouro puro. Serão necessários 35 kg de ouro puro para o candelabro e seus acessórios. Cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei aqui no monte. Capítulo 26. Faça o tabernáculo com 10 cortinas de linho finamente tecido. Enfeite as cortinas com fios de tecido azul, roxo, vermelho e com querubins bordados com habilidade. Essas 10 cortinas devem ser todas exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Junte 5 cortinas para formar uma cortina longa e depois junte as 5 restantes para formar outra cortina longa. Faça laços de tecido azul da borda da última cortina de cada conjunto. Os 50 laços ao longo da borda da cortina do primeiro conjunto devem coincidir com os 50 laços de cortina do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de ouro e use-os para prender a cortina longas uma ou outra. Deste modo, o tabernáculo será formado de uma só peça contínua. Faça 11 cortinas de tecido de pelo de cabra para cobrir o tabernáculo. Essas 11 cortinas devem ser todas exatamente do mesmo tamanho, com 13,5 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Junte 5 cortinas para formar uma cortina longa e depois junte as 6 restantes para formar outra cortina longa. No segundo conjunto de cortinas, deixe uma sobra de 90 centímetros de tecido pendurado sobre a parte da frente da tenda. Faça 50 laços para a borda de cada cortina longa. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e prenda com eles os laços das cortinas longas. Assim, a cobertura da tenda será formada em uma peça contínua. Os 90 centímetros restantes do tecido
da cobertura ficarão pendurados na parte de trás do tabernáculo. Deixe pendurados de cada lado 45 metros restantes de tecidos, para que o tabernáculo fique inteiramente coberto. Completa a cobertura da tenda com uma camada protetora feita de pele de carneiro, tingida de vermelho, e uma camada de ouro fino. Para a estrutura do tabernáculo, construa armações de madeira de acácia. Cada armação deve ter 4,5 metros de altura e 67,5 centímetros de largura, com 2 hastes na parte inferior de cada armação. Todas as armações devem ser idênticas. Construa 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo. Faça também 40 bases de prata, 2 para cada armação, para que as hastes se encaixem firmemente nas bases. Para o lado norte do tabernáculo, construa outras 20 armações, com 40 bases de prata, 2 bases para cada armação. Construa 6 armações para a parte de trás, o lado oeste do tabernáculo, junto com mais 2 armações para reforçar os cantos das 2 extremidades do tabernáculo. As armações dos cantos serão emparelhadas na parte inferior e firmemente ligadas uma à outra na parte superior, com uma argola, formando um só suporte de canto. Siga o mesmo procedimento para ambos os suportes de canto. O tabernáculo, portanto, terá 8 armações na parte de trás, encaixadas sobre 16 bases de prata, 2 bases para cada armação. Faça travessões de madeira de acácia para ligar as armações, 5 travessões do lado do norte do tabernáculo e 5 travessões para o lado sul. Também 5 travessões para a parte de trás do tabernáculo, que ficará virada para o oeste. O travessão central, ligado à meia altura, as armações se estenderá de uma ponta a outra do tabernáculo. Revista as armações com ouro e faça as argolas de ouro para sustentar as travessões. Também revista com ouro as travessões. Arme o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Para o interior do tabernáculo, confeccione uma cortina especial de linho finamente tecido. Enfeite com fios de tecido azul, roxo e vermelho, com querubins bordados com habilidade. Pendure a cortina em ganchos de ouro presos em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e apoiadas sobre 4 bases de prata. Pendure a cortina interna com colchetes e coloque a arca da aliança atrás da cortina. Essa cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa, o lugar de expiação, sobre a arca da aliança dentro do lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora da cortina interna no lado norte do tabernáculo. Posicione o candelabro em frente à mesa, ou seja, no lado sul. Confeccione outra cortina para a entrada da tenda. Ela deve ser de linho finamente tecido e artisticamente bordada com os tecidos com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça 5 colunas de madeira de acácia revista com ouro e pendure nelas a cortina com ganchos de ouro. Mande fundir 5 bases de bronze para as colunas. Capítulo 27. Usando a madeira de acácia, construa um altar quadrado com 2,25 metros de altura e comprimento e 1,35 metros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas e o altar formem uma só peça. Revista o altar com bronze. Faça baldes para recolher cinza e também as pás, bacias, garfos, carnes, braseiros, todos de bronze. Faça ainda uma grelha de bronze, 4 argolas de bronze, uma para cada canto da grelha. Coloque a meia altura do altar debaixo da borda. Para transportar o altar, faça varas de madeira de acácia revista com bronze. Passe as varas por dentro das argolas dos 2 lados do altar quando ele for transportado. O altar deve ser oco, feito de tábuas. Faça de acordo com ele foi mostrado no monte. Em seguida, faça um pátio para o tabernáculo, fechado com cortina de linho finamente tecida. As cortinas do lado sul terão 45 metros de comprimento e serão penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com ganchos e argolas de prata. Coloque no lado norte cortinas idênticas a essa, com 45 metros de comprimento, penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com ganchos e argolas de prata. As cortinas do lado oeste do pátio terão 22,5 metros de comprimento. Serão penduradas em 10 colunas apoiadas em 10 bases. No lado leste do pátio, ou seja, na parte da frente, as cortinas também terão 22,5 metros de comprimento. A entrada do pátio ficará ao lado leste, situada entre 2 cortinas. A cortina do lado direito será
terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiada em 3 bases. A cortina do lado esquerdo também terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. Para a entrada do pátio, confeccione uma cortina com 9 metros de comprimento. Faça a de linho finamente tecido e enfeite com lindos bordados de fio azul, roxo e vermelho. Pendure as 4 colunas, cada uma firmemente apoiada em sua própria base. Todas as colunas ao redor do pátio devem ter argolas e ganchos de prata e base de bronze. No total, o pátio terá 45 metros de comprimento, 22,5 metros de largura, com divisórias feitas de cortina de linho finamente tecido com 22,5 metros de altura. As bases das colunas serão de bronze. Serão de bronze todos os utensílios para as cerimônias do tabernáculo, além das estacas usadas para sustentar o santuário e as cortinas do pátio. Ordene os israelitas que lhe tragam óleo puro de oliva para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. O candelabro ficará na tenda do encontro, do lado de fora da cortina interna que protege a Arca da Aliança. Arão e seus filhos manterão as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para o povo de Israel e deve ser cumprida de geração em geração. Mande chamar seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Capítulo de número 28. Separe os demais israelitas para que me sirvam e sejam meus sacerdotes. Faça para Arão roupas sagradas, trajes de grande beleza e esplendor. Instrua todos os artesãos habilidosos que eu enchi de espírito e sabedoria, a fim de que confeccionem para Arão roupas que o consagrarão como sacerdote para o meu serviço. Essas são roupas que devem confeccionar um peitoral, um colete, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Devem fazer essas roupas sagradas para seu irmão Arão e os filhos dele vestirem quando me servirem como sacerdotes. Dê a eles, portanto, linho finamente tecido com fios de ouro e tecido azul, roxo e vermelho. Os artesãos devem fazer o colete sacerdotal de linho finamente tecido e artisticamente bordado, usando fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete terá 2 peças unidas aos ombros por 2 ombreiras. O cinturão decorativo será feito nos mesmos materiais, linho finamente tecido bordado com fios de ouro, fios de tecido azul, roxo e vermelho. Grave em 2 pedras de ônix os nomes das tribos de Israel. 6 nomes em cada pedra, organizados de acordo com a ordem de nascimento dos filhos de Israel. Grave esses nomes nas 2 pedras da mesma forma que o ourives grava um selo. Em seguida, encrave em suporte de filagramas de ouro. Prenda as ombreiras do colete sacerdotal, com a recordação de que Arão representa os israelitas. Arão levará esses nomes sobre seu ombro, como lembrança contínua sempre que se apresentar diante do Senhor. Faça suportes para as pedras com filigramas de ouro. Trance 2 correntes de ouro puro e prenda-os ao suporte de filigrana sobre as ombreiras de colete. Em seguida, faça com grande habilidade o peitoral para decisões, confeccionado de modo que combine com o colete sacerdotal, usando linho finamente tecido com fios de ouro, fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça o peitoral de uma só peça, dobrado de tecido, formando um bolso quadrado com 22,5 centímetros de lado. Fixe o peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira terá um rubi, um topázio e um berilo. A segunda fileira será composta de uma turquesa, uma safira e uma esmeralda. A terceira fileira será composta de um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira terá um crisólito, um ônix e um jaspe. Todas essas pedras serão presas a suportes de filigranas de ouro. Cada pedra representará um dos 12 filhos de Israel. O nome da tribo correspondente será gravado na pedra com um selo. Para prender o peitoral, o colete sacerdotal, faça correntes de fios trançados de ouro. Faça também 2 argolas de ouro e prenda-as aos cantos superiores do peitoral. Amarre as 2 correntes de ouro das 2 argolas dos cantos superiores do peitoral. Amarre as outras pontas das correntes, as filigranas de ouro, sobre as ombreiras do colete. Em seguida, faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as às bordas interiores do peitoral junto ao colete. Faça outras 2 argolas de ouro e aprenda-as parte da frente do colete, abaixo das ombreiras e logo acima do nó, com o qual o cinturão decorativo
é amarrado ao colete. Depois prenda as argolas inferiores do peitoral, as argolas do colete com cordões azuis, para que o peitoral fique firmemente preso ao colete, acima do cinturão decorativo. Com isso, Arão levará os nomes das tribos de Israel sobre seu coração, no peitoral para decisões quando entrar no lugar santo. Essa será uma lembrança contínua de que ele representa o povo diante do Senhor. Dentro do peitoral das decisões, coloque o urim e o tumim, para que Arão os leve sobre o coração quando se apresentar diante do Senhor. Assim, sempre que se apresentar diante do Senhor, Arão levará sobre o coração os objetos usados para determinar as decisões a respeito do povo de Israel. De uma só peça de tecido confeccione o manto que é usado como colete sacerdotal. Faça uma abertura para a cabeça de Arão no meio da peça e reforce a abertura com uma gola, para que não se rasgue. Faça romãs de tecido azul, roxo e vermelho. Prenda a borda do manto com os sinos de ouro entre elas. Os sinos de ouro, as romãs, serão intercalados por toda a volta da borda. Arão vestirá esse manto sempre que servir diante do Senhor, e os sinos tocarão quando ele entrar na presença do Senhor, no lugar santo, e também quando sair. Se ele usar o manto, não morrerá. Em seguida, faça uma tiara de ouro puro e grave nela, como um selo, as palavras santo para o Senhor. Prenda a tiara com um cordão azul à parte da frente do turbante de Arão. Arão a usará na testa, para que tome sobre si toda a culpa dos israelitas quando consagrar suas ofertas sagradas. Terá de usá-lo sempre na testa, para que o Senhor aceite seu povo. Teça a túnica bordada de Arão com linho fino. Com o mesmo linho faça o turbante. Confeccione também o cinturão e enfeite com bordados coloridos. Para os filhos de Arão, confeccione túnicas, cinturões e turbantes especiais, trajes de grande beleza e esplendor. Vista seu irmão Arão e os filhos dele com essas roupas, em seguida unge e consagre, santifique-os para que sirvam como meus sacerdotes. Faça também roupas de baixo, de linho, para serem usadas diretamente sobre a pele, indo da cintura até as coxas. Arão e seus filhos deverão usar esses calções sempre que entrarem na tenda do encontro ou se aproximarem do altar para servir no lugar santo. Deste modo, não levarão culpa alguma sobre si e não morrerão. Essa é uma lei permanente para Arão e todos seus descendentes. Capítulo 29. Quando consagrar Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes, realize a seguinte cerimônia. Tome um novilho e 2 carneiros sem defeito, em seguida, usando a farinha de trigo da melhor qualidade e sem fermento, faça pães, bolos, misturas com azeites e pães finos untados com azeite. Coloque-os em um só cesto. Apresente-os junto com o novilho e os 2 carneiros. Apresente Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com roupas sacerdotais, a túnica, o manto usado com o colete sacerdotal, o colete propriamente dito e o peitoral. Amarre o cinturão do colete na cintura. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda no devido lugar a tiara sagrada do turbante. Unja Arão derramando o óleo da unção sobre a cabeça dele. Em seguida, apresente os filhos de Arão à vista com as respectivas túnicas. Amarre o cinturão em volta da cintura de Arão e de seus filhos e coloque o turbante especial na cabeça de cada um. Assim o direito do sacerdote lhe pertencerá por lei para sempre. Deste modo você consagrará Arão e seus filhos. Leve o novilho até a entrada da tenda do encontro, onde Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal. Sacrifique o novilho na presença do Senhor na entrada da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco de sangue do animal nas pontas do altar e derrame o restante da base do altar. Tome toda a gordura que envolve os órgãos internos, lóbulo do fígado e os 2 rins e a gordura ao redor deles e queime tudo no altar. Depois, tome o restante do novilho, incluindo o couro, a carne e o excremento, e queime-o fora do acampamento como oferta pelo pecado. Em seguida, Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça de um dos carneiros. Sacrifique o carneiro e derrame o sangue dele em todos os lados do altar. Corte o carneiro em pedaços e lave os órgãos internos e as pernas. Coloque junto à cabeça e os demais pedaços do corpo. E queime o animal inteiro no altar. Este é um holocausto ao Senhor. É o aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Tome o outro carneiro e peça a Arão e seus filhos. Coloquem as mãos sobre a cabeça do animal. Sacrifique e coloque um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, de seus filhos. Coloque também um pouco do sangue do polegar da mão direita de cada um deles. Derrame o sangue restante em todos os lados do altar. Recolha um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e asperja sobre Arão e seus filhos, sobre as roupas dele. Deste modo, tanto eles como as roupas serão consagrados. Uma vez que esse carneiro da consagração de Arão e seus filhos pegue a gordura animal, incluindo parte
gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins, a gordura em volta deles e a coxa direita. Pegue também um pão redondo, um bolo misturado com azeite e um pão fino de dentro do cesto, de pães sem fermento colocado na presença do Senhor. Coloque todo o alimento nas mãos de Arão e seus filhos, para que seja movido para o alto como oferta especial para o Senhor. Depois, tome os pães das mãos deles e queime no altar junto com o holocausto. É aroma agradável. Uma oferta especial apresentada ao Senhor. Separe o peito do carneiro de consagração de Arão e mova para o alto na presença do Senhor como oferta especial para ele. Depois tome para si como sua porção. Divida as porções do carneiro da consagração pertencentes a Arão e seus filhos, incluindo o peito ou coxa, que foram movidos para o altar diante do Senhor, como oferta especial. No futuro, sempre que os israelitas moverem para o alto uma oferta de paz, uma parte dela deverá ser separada para Arão e seus descendentes. Será direito permanente deles e oferta sagrada aos israelitas para o Senhor. As roupas sagradas de Arão deverão ser preservadas para seus descendentes, que vestirão quando forem ungidos e consagrados. Os descendentes que o sucederam como sumo sacerdote vestirá essa roupa por 7 dias quando entrar na tenda do encontro para servir no lugar santo. Tome o carneiro usado na cerimônia de consagração e cozinhe a carne dele em um lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão a carne, junto com os pães do cesto, à entrada da tenda do encontro. Somente eles poderão comer a carne e o pão usados na expiação da cerimônia de consagração. Ninguém mais poderá consumir esses alimentos, pois são sagrados. Se sobrar alguma carne ou pão na consagração até a manhã seguinte, a sobra deverá ser queimada. Não se deve comer deste alimento, pois é sagrado. É desse modo que você realizará a consagração de Arão e seus filhos, de acordo com todas as minhas instruções. A cerimônia de consagração durará 7 dias. A cada dia sacrifique um novilho como oferta pelo pecado, para fazer expiação. Depois purifique o altar, fazendo expiação por ele, e unja-o com óleo para consagrá-lo. Faça expiação pelo altar e consagre diariamente por 7 dias. No final desse período, o altar será absolutamente santo, e tudo que o tocar se tornará santo. Esses são os sacrifícios que você deve oferecer regularmente sobre o altar. A cada dia ofereça 2 carneiros de 1 ano, um pela manhã e outro ao entardecer. Junto com um deles, ofereça 2 medidas de farinha da melhor qualidade, misturada com 1 litro de azeite puro de azeitonas prensadas. Ofereça também 1 litro de vinho com ofertas derramadas. Ofereça outro cordeiro ao entardecer, junto com as ofertas de farinha e vinhos iguais às da manhã. Será aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Esses holocaustos devem ser oferecidos todos os dias, de geração em geração. Ofereça-os à entrada de tenda do encontro na presença do Senhor. Ali eu virei ao encontro do povo e falarei com você. Eu me reunirei com ele, com os israelitas, num lugar santificado por minha presença gloriosa. Sim, consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. Então viverei no meio dos israelitas e serei seu Deus. Eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os tirarei da terra do Egito, a fim de viver no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Até aqui. Terminamos em 41 minutos e 53 a leitura de hoje. Amanhã será dia... Calma aí. Amanhã será dia 9. Deixa eu anotar certo. Dia 9, amanhã é 9/1 de 26, a live de número 410. Nós vamos a partir do capítulo de número 30. E hoje nós somos de Êxodo 20 a Êxodo 30. Glorificado seja o nome do Senhor. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar e, acima disso tudo, que vocês estejam se deliciando na palavra do Senhor. Que o nome do Senhor continue a ser exaltado, que vocês consigam entender tudo o que está escrito, que vocês tenham milhares de compreensões acerca daquilo que está escrito. É muito interessante observar que Deus sempre estabeleceu uma forma do seu povo segui-lo. Observe que Deus escolheu ser adorado da sua forma. Portanto, a sua forma de adoração pode estar completamente distante do Senhor se você não está embasado na sua palavra. Ler as Sagradas Escrituras é necessário para que possamos adorar a Deus conforme Ele almeja ser adorado. Muitas pessoas
se perdem justamente porque imaginam que as suas adorações estão perfeitamente de acordo com o que Deus estabeleceu. Observe que, lendo as Sagradas Escrituras, você verá que se trata mais de adorações provindas de corações humanos caídos do que de adorações de corações que foram regenerados e transformados. Nós vemos aqui algo que me salta aos olhos, é o preço do escravo estabelecido como 30 moedas de prata. Se você for ver, acho que estava em Êxodo capítulo 21, você vai ver ali o preço da indenização. Vamos ver em qual verso está. Verso 31 de Êxodo 21. Mas, se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do boi pagará 30 moedas de prata ao senhor do escravo, e o boi será apedrejado. O mesmo valor do qual Cristo foi vendido. Cristo foi vendido justamente pelo preço de um escravo. Tudo isso não são meras coincidências. Lembre-se que isso daqui foi escrito aproximadamente 1470 anos antes de Cristo e depois Cristo, sem nenhuma inflação, sem nenhum reajuste, ainda estava valendo um escravo. Esse é o preço que nós damos ao nosso Criador e Redentor, a Deus encarnado, 30 moedas de prata, e nós vendemos ainda mais barato ainda. Olhe para todos os seus pecados, que nós possamos olhar para todas as nossas mazelas e vemos que nós temos vendido Cristo muito mais barato do que aquelas pessoas. Talvez você olhe e condene Judas, todas as outras pessoas, e talvez não consiga se enxergar como o pior dos Judas. Nós somos os piores dos Judas, nós somos miseráveis, nós somos pecadores e clamamos para que Deus nos transforme e que essa palavra penetre no nosso coração. Tenho certeza que muitos que estão aqui já leram a Bíblia, mas essas partes aqui eles pularam porque falam, não, isso aqui não tem efeito prático. Isso daqui é muito chato, ficar lendo metragem. A Bíblia inteira é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, e até mesmo a menor das inscrições é o suficiente para transformar o mais duro dos corações. Nós vemos durante todo o tempo falar acerca da aspersão, as vasilhas com sangue aspergido. Dessa forma, nós entendemos que o sangue de Cristo também foi aspergido sobre as nossas vidas. Por isso que nós, enquanto igreja cristã protestante, nós somos aspersionistas. Nós queremos justamente que essa aspersão retrata de maneira mais fiel a forma como os objetos eram purificados. Não que nos tornemos puros por intermédio da água que toca a nossa cabeça, mas pela graça, por ser um meio de graça, um sacramento do Senhor, uma ordem do qual deve emanar das suas Sagradas Escrituras. Talvez seja uma curiosidade que vocês tenham acerca disso, porque nós não fazemos a imersão e nós não somos contra quem faz a imersão. Existe também um simbolismo que pode ser interpretado acerca das Sagradas Escrituras, mas nós entendemos que diante de Gênesis e Apocalipse, talvez essa seja a forma que mais esteja condizente com a vontade perfeita de Deus. Na eternidade nós saberemos, e daí não é a causa de divisão, é uma causa simplesmente de opção, que não nos divide, mas faz com que possamos pensar a respeito disso. Perfeito? É isso. Espero que vocês tenham um dia maravilhoso, que vocês possam continuar avançando. Imagine que nós já lemos aqui praticamente 80 capítulos. 80 capítulos, ou seja, quase 10 capítulos. Quase não, exatamente 10 capítulos por dia. Então, nós estamos avançando. Eu tenho plena convicção de que isso irá edificar sua vida e você poderá ser usado como instrumento nas mãos de Deus para outras pessoas. Perfeito? Tamo junto, um beijo no coração. Temos aqui todas as pessoas que estão dispostas a isso. Persistam, vai dar preguiça, vai dar vontade de fazer outras coisas, sem vou julgar outras coisas como prioritárias. Você pode usar o recurso depois de pegar e vir assistir a live mais tarde, mas observe que as pequenas liberdades na nossa vida, elas são concedidas sutilmente. Hoje não, daí amanhã também não, depois também não. Observe que essa constância que eu tenho
visa glorificar a Deus, porque eu sei que eu sou inconstante em milhares de coisas na minha vida, mas com as coisas de Deus eu não posso ser. Então eu peço a Deus capacidade todos os dias para que eu possa estar aqui todos os dias, para que Ele cuide da minha saúde, para que Ele me guarde, para que todos os dias, ao tocar o despertador, independente se eu ter dormido 6 horas, 5 horas, 3 horas ou 2 horas, eu possa estar aqui e ser capacitado por Ele para servir meramente como um instrumento nas mãos dEle, como um servo, ajudando os irmãos para que todos nós avancemos em crescimento da palavra. Que você também seja assim. Espero vê-los em breve. Muitas pessoas aqui ainda não foram, algumas pessoas que estão aqui já pertencem também à igreja, já fazem parte, foram alcançados pelo Senhor. Que Deus seja glorificado, que nós possamos avançar dia após dia. Perfeito? Tamo junto, um beijo a todos que estão aí. A Helena voltou, a Ana, que eu não conheço ainda, que vem dessa leva do ano passado, não esteve conosco, ou talvez estivesse, eu não tenha reparado. Tem a Adélia, a Eliane, que segue firme, o Gandhi, a Bruna, a Silvia, dentre outros que podem estar aí. Que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido. Até amanhã, se Deus assim permitir. Osvaldo, Valdomiro, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Até amanhã, se Deus assim permitir, a partir do capítulo de número 30. Que o reino avance. O diabo não presta, Deus é nosso Salvador e resgatador. Que nós possamos sempre olhar com essa realidade. Beijo no coração, fui!